Olá, tudo bem? Eu sou o Denis Paz Barreto, eu sou o CEO da Win Business School, eu sou médico e sou evangelista de IA. Isto é, eu gosto de fazer as pessoas usarem IA e gosto de falar muito de IA. Então não percam, o podcast Segue o Plano, que está maravilhoso, com uma conversa ótima sobre IA na educação, IA na saúde, IA nos negócios e tudo vem por aí. Tem muita novidade, não perca. No mercado de hoje, a inteligência artificial deixou de ser uma promessa futurista para se tornar uma questão de sobrevivência. Mas como separar o que é apenas uma hype e barulho do que realmente traz lucro e eficiência para o seu negócio? E para bater esse papo, recebemos Denis Paz Barreto, evangelizador de IA, médico formado pela UEPA, pós-graduado em marketing e psiquiatria e CEO da Win Business School, escola de negócios, network e formação prática para novo mercado. Denis, seja bem-vindo, obrigado pelo seu tempo, eu quero aprender muito contigo. Obrigado, Ricardo, pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Cara, então vamos, eu estava aqui no off, batendo um monte de papo, anotei algumas coisas, mas eu quero começar sobre esse termo, evangelizador de IA. O que é, de onde surgiu, me explica um pouco disso aí. Eu me autodenominei, né? Porque assim, eu gosto tanto de tecnologia, IA é uma tecnologia, né? E se a gente for olhar, né, pela história da humanidade, né, existem aqueles super ciclos tecnológicos que a humanidade vem vivendo desde a Revolução Industrial, né, energia elétrica, né, a própria era da informática, e hoje a gente está vivendo um novo super ciclo tecnológico que era da inteligência. Né? E a inteligência artificial é uma solução que não tem mais volta. Eu digo que ela vai remodelar a existência humana. E eu gosto tanto de falar disso que eu quero que as pessoas usem a IA. Né? Então, eu me considero um evangelizador, porque quando eu conversar com você, a gente acabar de conversar aqui, certamente você vai assinar um chat GPT que você não assina, você vai assinar o Claude, você vai assinar o Perplexity, porque assim, tem tanto exemplo, tanta opção que a gente vai caminhando e eu vou, de uma forma tecnológica, te evangelizar. Legal. Denis, assim, eu sou um entusiasta da inteligência, eu estou há um ano, as meninas aqui, sabe, pesquisando, eu uso pelo menos 4 inteligências artificiais para vários momentos da vida. O chat é um grande parceiro meu. Sem dúvida. Para quem não conhece, assina e faz muito sentido. E eu gostei desse termo de evangelizar porque realmente parece que tu queres que todo mundo use. É um caminho sem volta. É um caminho sem volta, porque a pessoa, o usuário, nós, de qualquer área do conhecimento humano, a gente tem que saber usar essa ferramenta. Você tem que saber usar para poder defender seu emprego, para você poder arrumar um novo emprego, e para você poder evoluir, porque é um caminho que não tem uma alternativa. A grande sacada é essa, é uma ferramenta. Né? Ela não é o fim, ela é o meio. Na verdade, eu particularmente me sinto muito mais produtivo, eu consigo fazer muito mais com menos tempo, que eu precisaria de 2, 3 dias, eu consigo fazer em um dia, por exemplo. Ela te dá insights, né, e ajuda no processo criativo. Eu sou professor universitário também, né? Na minha mini bio, que ela não é uma mini bio, acho que é um maxi bio. Eu também sou professor universitário, sou professor da UNAMA, do curso de comunicação. Esse ano eu estou dando aula para o primeiro semestre, quer dizer, a garotada que está entrando agora na faculdade. E eu digo muito isso para eles, olha, porque assim, tem hoje um hype, né, que está dizendo assim, eu não uso a IA porque a IA consome água, consome muita energia e vai acabar com o mundo. Aí eu perguntei uma vez assim na sala de aula, vem cá, você assiste no YouTube? Professor, eu só assisto YouTube, não assisto TV aberta nem TV fechada, só assisto YouTube. Aí eu falei assim, olha, o vídeo do Despacito já teve 5 bilhões de views, desde que ele foi lançado, há um pouco mais de 10 anos. Né? A energia que já foi gasta pelo data center do Google para streamar esse vídeo do YouTube, daria para alimentar de energia elétrica uma cidade de 50 mil habitantes por 5 anos. Porra, olha só. Aí as pessoas estão dizendo que a IA consome energia, entendeu? Já vem o streaming, a internet, o consumo de informação, já vem consumindo energia. Mas Denis, era onde eu ia chegar. Tu achas que existe um preconceito ainda? Por quê? Eu te pergunto isso. Eu converso com alguns amigos antes, eles tinham, Ricardo, não vou usar IA porque as pessoas acham que quem usa IA não tem capacidade, não é inteligente, não é... Eu, particularmente, acho que o inteligente é quem usa a IA, porque a inteligência artificial, a parte artificial não é inteligente. Inteligência é quem pergunta. Faz a pergunta certa, quem te dá a resposta certa. Então, ainda tem muito preconceito com a IA nesse sentido? Eu acho que nós estamos vivendo hoje um paradigma que está sendo quebrado, mas, ao mesmo tempo, a gente está vivendo um paradoxo. Eu vou te explicar por quê.
porque, aí vamos incluir assim, na sua categoria, nós dos 40 mais, né? Nós temos uma coisa que essa garotada que está entrando na faculdade agora, ou que está ainda no ensino médio, não tem. Tá? A geração Z não tem paciência para estudar, não tem paciência para ler, não tem paciência para se concentrar por mais do que 15 minutos. Eu estou dando aula agora para alunos que acabaram de entrar na faculdade, né? Eles têm na faixa de 16, 17, 18 anos, e eu ministro 3 horas de aula falando sobre novas tecnologias em comunicação. Para eu segurar a atenção desses alunos, eu tenho que contar muita história. Eu tenho uma história de vida em cima de tecnologia que eu posso contar, né? E eu estou falando tudo isso porque é uma palavra que eu uso muito, repertório. Quem tem repertório, quem leu muito livro, quem veio do mundo analógico para o mundo digital, está mais preparado para lidar com a IA do que alguém que não tem paciência nem de ler um livro, nem de estudar, nem de ter uma atenção concentrada. Então, nós 40 mais temos o privilégio de usar uma ferramenta que nos ajuda com insights, que nos ajuda com soluções criativas e vai nos ajudar melhor do que essa nova geração. A gente não sabe o que vai acontecer com essa nova geração. E principalmente com ainda os pequenininhos, porque já tem um estudo de uma universidade na Suíça, eu li um artigo no final do ano, que ela cunhou um termo que eu acho muito interessante, chamado offload cognitivo, né? O nosso cérebro, ele é uma massa que consome 20, 25% da energia do nosso corpo para funcionar, às vezes 30%, e precisa conectar 200 bilhões de neurônios. E essas conexões neuronais, as sinapses entre os neurônios, elas se fazem através de estímulo, né? O estímulo não é só ler livro, ver filme e jogar videogame, não, é correr, é se sujar, é cair no chão, é quebrar, é ler, é brincar com brinquedos analógicos. Isso não vem acontecendo mais. E aí, se você também diz, não preciso nem estudar porque eu tenho uma caixinha preta aqui na minha mão, um celular, que me dá todas as informações, para que eu vou estudar? Para que eu vou precisar decorar alguma coisa? Então, isso aí é um desafio muito grande que a humanidade vai viver daqui para frente, porque se você não estimular uma criança do jeito que era estimulado antes, e o cérebro ter essa neuroplasticidade, essa capacidade que ele tem de se adaptar e de ser criativo, nós vamos estar, daqui a alguns, 10, 20, 30 anos, tendo que enfrentar uma geração que tem menos capacidade cognitiva e mais dependência de tecnologia do que nós, que estamos nessa fase de transição. Eu já vi estudos falando que é uma geração que está com QI abaixo dos pais, que é a primeira vez na história que os filhos estão com QI reduzido em relação aos pais, porque era sempre ao contrário, né? Os filhos sempre com QI, com a capacidade cognitiva maior. Estão chegando no momento agora que está regredindo. O impacto disso a médio e longo prazo a gente não sabe ainda, mas tem que estar atento. Então, a IA ela é incrível, a IA ela veio para solucionar problemas da humanidade. Para você ter ideia, tem um documentário que se chama The Thinking Game, conta a história do Demis Hassabis, que é o cara que está por trás do Google DeepMind. É o cara que inventou o machine learning do Google e que é o substrato tecnológico do Gemini, que é o modelo de grande linguagem do Google. Esse cara ganhou um prêmio Nobel de Química, há 2 anos atrás, porque ele inventou uma plataforma chamada AlphaFold, onde eles conseguiram mapear todas as proteínas conhecidas por nós, pelos humanos, e como os aminoácidos se juntam para formar essas proteínas, como eles se dobram, por isso que o nome é AlphaFold, por causa da dobra dos aminoácidos e da dobra das moléculas de proteína. Isso aí está antecipando ou agilizando a produção de medicamentos, encurtando em quase 10 anos. Medicamentos que iam ser entregues para o mercado em 10 anos estão sendo entregues em 1 ano, 2 anos. Isso vai fazer com que nós tenhamos um ganho de saúde, um ganho de expectativa de vida muito maior que a gente não tinha. E o que vem por trás dessa IA, que ajuda a gente a construir moléculas novas, até para identificar o gene lá e mudar, estimular de CRISPR, né, que é uma inscrição na alteração do gene, de curar um câncer. Então, a IA vai ajudar a curar câncer, a IA vai ajudar a criar novos medicamentos, a gente vai ter uma expectativa de vida muito maior do que a gente tinha ou tem até hoje, mas uma geração que não está conseguindo aprender, estudar e criar, como é que eles vão criar e produzir novas coisas lá para frente com a IA? Então, o mundo está vivendo esse paradoxo, né, da inteligência e da falta de cognição, de inteligência também ao mesmo tempo. Falta de repertório, né? Cara, eu tô achando incrível essa reflexão, que eu não tinha olhado por esse ângulo. Sim. Né? Porque faz total sentido. Para a gente usar uma ferramenta que tenha acesso a muitas informações e sabe
processar ela rápido, a gente precisa de repertório aqui atrás para fazer a pergunta As certa. boas perguntas, exatamente. Não é porque no final a pergunta tem que estar certa para tu ter a resposta certa. Senão você cai no viés do algoritmo e você acaba virando refém dele. Se você acredita em tudo que ele está te falando ali numa resposta, você não tem como criticar, não tem o senso crítico, você pode ficar refém dele. Pois é, cara. Uma vez eu usando o chat e fiz o seguinte questionamento, né? Eu falei, vem cá, como se fosse uma pessoa, né? Até meio louco. Tipo, vem cá, tu não consegues me questionar, dizer que tá errado? Se a gente for... Como vou te falar isso? Se a gente for realmente tiver uma cabeça fraca, a gente fica ali só sendo no reforço positivo, né? Pô, ideia legal, muito legal, mas olha por esse lado, não sei o que, você tá indo bem. Tu entra no Esse modelo de linguagem, ruim. esse modelo de linguagem, Ricardo, eles são feitos, esses modelos de generativos conversacionais, de chatbots, né? Eles são treinados para sempre estar agradando a gente. Então, a gente tem que estar muito esperto para não ficar refém deles, né? E esses modelos vão evoluindo e os prompts também vão evoluindo, né? Então, assim, tem vários tipos de prompts, né? Eu digo sempre assim, eu brinco assim, você pergunta para o Google, para o chat GPT e outros similares, você dá um comando. Ele está esperando um comando. Então, um prompt é um comando. Né? Então, se você não fizer um bom prompt, der um bom comando para ele, ele vai te entregar qualquer coisa. Inclusive, pode dele até inventar. Pode inventar, como chamar as alucinações. Então, hoje, quando você dá um prompt para ele e diz assim, olha, eu quero que você construa para mim ou me dá uma ideia sobre isso, mas eu quero primeiro, antes de você me entregar a resposta, me apresente o teu passo a passo de como você está pensando em me dar essa resposta para eu validar. Eu validando, eu te dou o ok, você segue em frente. Eu tenho feito muito isso com alguns modelos, quando eu estou trabalhando e criando alguma coisa, e ele vai mostrar o que a gente chama de chain of thoughts, que é a cadeia de raciocínio dele. Então ele mostra como ele está raciocinando, para eu entender se dentro do raciocínio dele faz sentido aquilo que ele está pensando, antes de ele me dar uma resposta. Eu vou te falar como eu faço. Eu primeiro crio o contexto, eu falo assim, olha, pesquise em lugares confiáveis, em coisas que já dão resultado, enfim, eu crio um contexto, mas sempre levando para a parte real da história, falo assim, não invente nada, em sites confiáveis, informações confiáveis, em lugares que realmente tenham repercussão e autoridade, e aguarde comando. Aí pesquisa e fala, estou pronto para o comando. Então, tá certo esse passo a passo? Não, tá certo esse passo a passo. Um outro tipo de prompt que é muito importante e que pouca gente consegue entender como funciona e quando entende passa a usar com mais confiança, é o que chama de RAG, em inglês, que Retrieval Augmented Generation. Todo mundo chama RAG. O que é RAG? Você fornece um documento para ele, fala assim, você só vai trabalhar nesse documento. Tudo que você me der de resposta está baseado nessa informação que eu estou te dando. Não inventa nada que não esteja nesse documento. Então, o Google tem uma plataforma chamada Notebook LM, Notebook LM, que só trabalha com RAG. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Para o chat GPT, você sobe 5 documentos e ele vai trabalhar com aqueles 5 documentos ao mesmo tempo e vai te dar uma resposta. Nesse notebook LM do Google, que está associado ao Gemini, você sobe 5 documentos, mas você marca um checkbox lá com que documento você quer que ele trabalhe naquele momento. Então você sobe, por exemplo, um artigo científico de um autor e sobe um artigo científico de outro e de outro. Aí você fala assim, olha, compara o autor 1 com o autor 2 primeiro e me dá uma resposta. Depois compara o autor 1 com o 3 e me dá depois compara o autor 3 com 2, me dá uma resposta, depois pega essas análises e me sintetiza e vê quem tem razão e quem não tem razão. Ele não vai alucinar porque ele só trabalha com aqueles documentos. Lógico que o modelo está estruturado, o modelo de linguagem, o Gemini, no caso, por trás, ele está estruturado para entender que ele deve buscar a resposta, mas só baseado naquelas fontes. Ele não vai alucinar porque ele só trabalha naquelas fontes. É o conceito de RAG. Então, o primeiro passo, Denis, seria a gente primeiro entender que tipos de inteligência a gente está usando, para depois a gente evoluir e começar a usar da forma correta. Porque o que tu está me falando, eu faço muito no chat. Eu pego o documento, vamos analisar esse documento, aí fica. O ano de 2026, Ricardo, ele vai ser marcado pelo que a gente chama de IA agêntica, ou IA multiagentes. Né? Não é o OpenClaw, não é ainda essa orquestração de agentes, mas é uma coisa muito simples e que pouca gente sabe usar. Por exemplo, lá na nossa escola, na UIM Business School, a gente está preparando um workshop só para ensinar as pessoas, tomadores de decisão principalmente, né? O top management da empresa, os CEOs, os C-level, os diretores, a entender como funciona um agente de IA, porque aí ele vai conseguir resolver um problema dele mais rápido e depois vai conseguir entender que área da empresa por primeiro e pode implantar uma solução dessa, por exemplo. Então, quando eu falo do ano das agentes de IA, o ChatGPT na versão paga, aí você me permite um parênteses, a pessoa fala, não vou assinar, não vou pagar $20.
$20 é o preço de 2 Big Macs no combo por mês. Entendeu? Eu fiz a conta, R$54 o combo do Big Mac, batata grande e milkshake. O cara gasta num cinema mais do que isso. Então assim, e a pessoa não quer pagar uma coisa que é tão fundamental quanto ter energia em casa, quanto ter internet em casa. Eu posso equiparar a IA como se fosse o celular nos anos 90? Revolucionou a forma de trabalhar? É uma tecnologia de uso geral que está sendo tão disruptiva que vai remodelar a nossa existência no mundo daqui para frente. Então, se você não tem uma ferramenta, e o ganho que você tem pagando uma ferramenta dessa é tão gigantesco que você só consegue perceber quando você usa a versão paga deles. Porque ele te dá mais tokens, token é a menor unidade que tem de informação que ele troca de um lado para o outro. E na versão paga, por exemplo, do ChatGPT, que é o mais famoso, ele te dá a opção de criar agente. O que é esse agente? É uma IA que você dá instruções para ela de comportamento, onde ela só vai fazer aquilo, ela não vai fugir daquilo. Aí você pode criar um agente para analisar DRE, um outro agente que vai analisar planilhas financeiras do teu cliente, e depois você pode encadear esses dois agentes para, olha, depois que esse agente que analisou a planilha do meu cliente, eu submeto ao agente que vai analisar ou vai criar um DRE e os dois vão conversar. Então eu começo a criar um exército de agentes, tá? Que ele vai executar tarefas para você. Eu vou te dar um exemplo muito simples, porque quando eu falo de agente, quando eu falo de tudo, de agentes encadeados, parece que ainda fica muito complexo. Muito complexo. Mas, por exemplo, eu criei um agente, eu gosto de tomar vinho. Aí eu criei um agente, o que é que eu fiz com esse agente? É muito simples, você cria esse agente em 4, 5 cliques lá. Você vai lá, GPTs, você vai para a loja de agente lá do ChatGPT, clica em criar, ele abre uma tela, você deu o nome do seu agente. Aí eu dei o nome lá do agente, especialista em vinho. A descrição. Você vai dizer tudo que você sabe sobre esse vinho. Você é meu sommelier particular, algo assim. Aí eu dei as instruções. Eu dei um conjunto de instruções e ele aceita até 8.000 caracteres de instrução. Porra, é instrução muito texto. Caramba. Aí eu falei assim, olha, você vai atuar como um sommelier, tá? E vai sempre responder em primeira pessoa, porque você vai funcionar como um consultor da pessoa que vai te submeter duas informações, ou uma foto do rótulo da garrafa, do vinho que ele está tomando, ou o nome do vinho e a safra. Só isso. A partir daí, você vai dizer algumas coisas, quatro ou 5 coisas. Primeira coisa, você vai dizer o produtor, a uva, a origem, de onde vem, etc. A segunda coisa, você vai dizer como é que é esse vinho no nariz. Tá? O aroma, se é frutado, se não é, se tem madeira, se tem baunilha, se não sei o que e tal. Depois você vai dizer como é que ele é na boca. Né? A acidez, se ele é doce, se ele é ácido, se ele é amargo, se é azedo e tal. Depois você vai dizer como esse vinho harmoniza. Como você está comendo. Estou tomando aqui um vinho X, esse aqui harmoniza bom com uma carne gordurosa, eu estou comendo aqui tal coisa. E depois você vai dizer a janela de abertura dele. Esse vinho aqui dessa safra, você abriu no período certo. Não, você poderia ter esperado mais de 10 anos para abrir esse vinho. E no final, você vai sugerir um outro vinho parecido com esse que eu estou tomando para até comparar. Então, eu dei um conjunto de instruções simples e, além do mais, eu alimentei ele, voltando a falar do Hague, eu alimentei ele com livros que contam a história do vinho francês, a história do vinho dos Estados Unidos, a história do vinho italiano, e dei livros de como harmonizar os vinhos. Então, essa IA, ela se tornou um agente que só faz aquilo para mim. Eu não escrevo nada, eu tiro uma foto do rótulo, mando para ele, ele me descreve uma página inteira. Com um background enorme já feito por outras pessoas. Por outras pessoas. Aí você diz, aí a cheira? Não. Outras pessoas já cheiraram, já descreveram que aquela uva, daquele vinho, daquele fornecedor, daquela safra, daquele ano, que choveu, não choveu, que teve sol, aquela uva se comporta daquela maneira no nariz e na boca, ou harmoniza daquela forma com o prato, não. Então, um agente é isso. Aí você pode traduzir isso para qualquer coisa. Por exemplo, eu criei um agente para um cliente meu, que é um escritório de advocacia especializado em fusão e aquisição de empresas. Eu criei um agente que analisa contratos de trabalho, contratos de propriedade intelectual, contratos com fornecedores, contratos com parceiros, e ele dá um tom formal, não faz em bullet a resposta, só se for solicitado, não faz nada resumido, só se for solicitado. Ele usa o regramento jurídico brasileiro, ele usa o Código Civil, o Código Penal, a última versão da Constituição Federal e todos os regramentos da Receita Federal, do sistema tributário, e você liga a opção lá. Se você quer que ele busque ou não na internet mais informação, você pode ligar nesse agente. Cara, você sobe lá um monte de documento que você ia fazer uma diligência lá numa empresa com 5 ou 6 auditores lá, ou pessoas contratadas, você sobe os documentos com um agente de IA e a gente faz um resumão da situação da financeira de uma empresa, você está dando consultoria para comprar ou para vender. Eu sinto que a gente está no caminho certo, porque a gente está criando um agente aqui no escritório para analisar
as empresas através das suas DREs do seu balanço. O que a gente está colocando para ela analisar? Se ela consegue crédito, porque um dos nossos carros-chefes aqui é a empresa ter crédito, é ser vista pelo mercado financeiro, Sim. cria um score aí baseado no que já existe no mundo, né? A gente estima um valuation aqui, mas sem colocar a marca em cima realmente do que ela fatura, do que ela tem de caixa, do endividamento. E dá a gente criou um índice polar aqui para dizer se a empresa é de 1 a 10, qual é a nota dela. É isso. A gente traz para a realidade. Se um contador, seu escritório de contabilidade, não dominar essa ferramenta, certamente ele vai ser dominado por quem está usando, né? Então, esse é o grande desafio. Hoje mesmo ontem eu fiz um post na minha rede social, no Instagram principalmente, com a Anthropic, que faz o Claude, ele divulgou um estudo mostrando o potencial de uso da ferramenta dele de IA, que é o Claude, em cada área do conhecimento humano, em direito, em administração, em negócio, em saúde, o quanto o modelo dele de linguagem está pronto para atuar e o quanto ele está sendo usado pelas áreas. Então tem um gap gigantesco. E foi engraçado que o gráfico ele era azul, do potencial, e vermelho é um gráfico de radar, aquele gráfico que vai mostrando aquelas pontinhas e onde elas se encaixam. Eles fizeram uma sobreposição de um com o outro, e mostrando o gap, né, das áreas de atuação. E eu acabei fazendo um post engraçado, que eu fiz a questão do matrix lá da pílula azul e da pílula vermelha. O azul é o potencial e o vermelho é o que você está usando. É a realidade. Você quer estar em qual momento agora, entendeu? E aí, assim, tem muita gente comentando exatamente isso. Pô, eles não estavam pensando, eu estava imaginando que eu cheguei no meu limite de uso de uma ferramenta de IA, que eu estou usando há 2 anos, e não estou usando nem 10% do potencial dela. E quem produz essa ferramenta, esse modelo de linguagem, no caso a Anthropic, está mostrando dentro do sistema dele que tem potencial ainda inexplorado e inutilizado. E Denis, antes de a gente continuar, quer mais um pouco de café, cara? Eu quero, aceito, por favor. Eu queria convidar a galera a compartilhar aqui o nosso episódio. Porra, passou 20 minutos rápido, cara. Eu já peguei. Quando começa a falar. E eu já peguei bastante insight aqui. Compartilha com 1, 2, 3 amigos. Falar também dos nossos patrocinadores aqui, o Alquimista Café, o Brunão lá, cara. Abraço, Bruno, obrigado pelo café. Delícia, muito bom, parabéns. Falar também o pessoal da Amazonique, o pessoal da Arandu lá. Hoje a gente não está com pão, mas está com brownie. Então são pessoas e são empresas que ajudam a gente a divulgar pessoas daqui da nossa região, tá? Denis, eu já entendi que é uma ferramenta que já revolucionou o mercado. Entendi também que as pessoas não sabem usar, né? Elas preferem fazer montagens do que montar uma empresa, vamos dizer assim. Fazer um parêntese, a Arandu, a fábrica de produtos sem glúten que eu te falei, ela não é nem que seja um experimento meu, mas toda a construção dela eu usei IA. Para pensar em estratégias de mercado, estratégias de produtos, estratégias de se vale a pena não trocar de lugar, de abrir um café, de não sei o quê. Então, não é que seja um experimento meu, mas eu estou usando 100% dentro, tanto que ela tem um resultado, ela tem 2 anos. O resultado que ela tem 2 anos, empresas tradicionais demorariam 5. Né? Foi o que eu estava falando agora, né? A gente otimiza o tempo aí. Otimizando o tempo e encurtando por causa dessa ajuda que a IA nos dá em tomar decisão e trazer insights, né, estratégicos para a empresa. A gente está encurtando um tempo de desenvolvimento, maturação e lançamento de um produto. Ainda mais facilita, né, a pivotagem de você mudar. Isso aqui não está dando, vou mudar agora, porque se eu não a gente olha para onde? Exatamente. Aí é onde eu queria chegar, que a gente falou logo mais cedo, inteligência de negócio. Eu sinto, como usuário da inteligência e empresário, que não sei se a palavra é essa, ela me dá mais inteligência de negócio. Eu queria que tu me explicasse o que seria inteligência de negócio e como é que a gente aplica isso na prática, em especial para a área da saúde. Eu acho, sistema da saúde é um tema que, né, por ser médico e por gostar, eu gosto muito. Mas quando a gente fala de inteligência de negócio, a gente está falando de BI, né, Business Intelligence, que é o termo que surgiu de lá. Na essência, lá atrás, antes da IA generativa, eu acho que vale a pena de contar um pouco de história. A IA está na nossa vida já há muitos anos, só que a gente não sabia que tinha esse nome, né? Quando o Netflix sugere um filme pra gente, quando o famoso algoritmo. O famoso algoritmo. Aquilo lá, na realidade, é uma IA que tem por trás um conceito de machine learning, de aprendizado de máquina, que aprende com o teu uso e te dá um insight, uma decisão. Só que ela era o que a gente chama de IA preditiva. Ela fazia uma previsão baseado numa análise anterior
de algum tipo de informação. Baseado no teu histórico. Baseado no histórico de consumo, de compra ou de pessoas com o mesmo perfil demográfico que o seu. Né? Às vezes ele se surpreende na Amazon, né? Você está comprando lá uma xícara, né? Um jogo de xícara de café, aí ele sugere assim para você comprar um microfone, né? Cara, como é que a Amazon sabe que eu queria comprar um microfone? De fato você queria. Porque na amostragem que ela tem lá gigantesca, ela sabe que tantas pessoas que compraram esse jogo de xícara em algum momento também compraram um microfone. E ela te sugere porque... No Mercado Livre aparece, pessoas que compram isso também levam isso. Também levam isso. Então isso é um algoritmo com inteligência artificial preditiva, baseado em análises gigantescas de dados, né? O data mining, ciência de dados lá atrás gigantescas, te ajudando a construir essa resposta. O que aconteceu de lá para cá foi que esse conceito de inteligência de negócios ele era restrito a empresas grandes, a empresas que tinham uma área de BI. Né? Na minha biografia, na minha mini bio que você leu, eu trabalhei na TIM durante 12 anos, dos quais 10 anos na Hold lá no Rio de Janeiro. Eu trabalhava no marketing, desenvolvimento de produto. Né? Então a gente tinha uma área de BI lá dentro. O produto não era aleatório, tu pegava um histórico, vamos... Lançar um produto e cuidar dele, né? Então, por exemplo, o BI que a gente usava lá muito era o preditivo de cancelamento de linha. Naquela época era muito mais pré-pago do que pós-pago. Hoje está tendo essa transferência de usuários de pré para pós. PES hoje é, sei lá, 10, 20% da base, né? E naquela época era 80% da base. E o pré ele era muito infiel, né? O bolso era sensível, na carteira sensível. Então, a gente acompanhava assim, 80% da minha base, dos meus 80 milhões de clientes, né, 64 milhões de clientes são pré-pagos. Então a gente tinha que acompanhar ali, na unha, e ver, o cara fazia uma recarga a cada 28 dias, agora ele está fazendo uma recarga a cada 32 dias, agora está fazendo uma recarga, esse mesmo usuário, a cada 40. Opa, esse cara ou está desempregado, ou está passando por um aperto financeiro, ou está com chip de outra operadora já e vai sair daqui. O que é que eu faço? Aí entra a estratégia de marketing, né? Naquela época era um SMS, olha, se você fizer uma recarga agora de R$5, você vai ganhar 10 ou 20 GB de dados, ou megabytes, sei lá, não lembro da época. Ou você vai concorrer... Inclusive entregando para ele o que mais usava, por exemplo. Ou que você vai concorrer a um prêmio, um carro no final do mês ou no final do ano, entendeu? Teve aquelas promoções lá de SMS, lembra que dava um carro por semana, não sei o que. Então eu tava nesse... Então a IAS já estava lá, só que ela era muito limitada. E o mais curioso ainda, eu vou chegar na saúde, prometo, mas o mais curioso é que as tecnologias de uso geral que mudaram a história da humanidade, elas surgiram no topo da pirâmide. Né? Era caro você ter internet, ter um computador, uma placa de fax-modem, lembra? Tinha que montar um computador, assinar um provedor de internet de escada. Antes você tinha que comprar um PC, o PC custava o preço de um carro. Né? Energia elétrica era para poucos, né? A Revolução Industrial lá foi no... O telefone era um bem móvel, né? Que tu comprava e tinha que declarar. Eu entrei na fila para ter um celular aqui em 94, né? A gente está falando, sei lá, de 32 anos atrás, era fila para comprar celular. A inteligência artificial generativa, que é essa que surgiu de 2022 para cá, né? Tem a data exata do lançamento comercial do ChatGPT, foi 30 de novembro de 2022, né? Ela entrou na base da pirâmide. Então, é meio que a gente falar no conceito assim de traficante, drug dealer, né? Deu gostinho para todo mundo. Como é que você vai tirar isso do ar agora? Não tem que tirar, vai regular. Você vai... E aí eles foram afinando, né? Por ser muito caro para produzir essa informação, eles foram cobrando, né, assinaturas mais caras para quem quer usar mais esse recurso e vai subindo da pirâmide. O ChatGPT Enterprise, por exemplo, você paga $1.200 por mês. Mas a qualidade e a quantidade de recursos que aquela entrega, a gente não tem ideia. Cara, eu pago esse plano de $20, eu já piro, minha cabeça explode, imagina vou chegar na saúde, porque eu vou contar esse exemplo. Eu assinei agora, eu sou muito fã do Perplexity. Pouca gente conhece o Perplexity. Cara, eu tenho, mas eu acho que eu não sei usar ou estou tão viciado no chat, então. Eu digo... Eu trabalhei em operadora, acabei de falar. Então, a pessoa chegava comigo, Denis, qual é o melhor? É o celular da LG, da Samsung, é o iPhone, é o Android da Nokia, não sei o quê. Eu digo, olha, o melhor celular é aquele que você sabe usar. Então, ele está chegando hoje no momento desses modelos de IA, que o melhor é aquele que te atende para a tua necessidade. Você não vai ter o melhor ou o único. Então, eu digo assim, o ChatGPT, ele é para uso geral. Ele serve para tudo. O Claude, da Anthropic, ele é muito bom de coding, muito bom de programação, muito bom. Só que agora saiu semana passada o GPT 5.4 Codex, que está nos testes melhor que o Claude. Aí ele fica melhor, esse chapéu de programador vem para cá para o GPT, o Claude desenvolve coisa melhor, depois um vai trocando o chapéu para o outro, em cima dos testes lá do benchmark que são feitos. Então,
o Gemini, por exemplo, do Google, não tem como não ser ruim. Ele é maravilhoso o Gemini. E aí o Google está destacando duas coisas que os outros não se destacam: criação de imagem e criação de vídeo, lá com o Veo 3, com o Gemini Nano Banana, etc. Então, isso aí então ele é muito bom para isso. Além do que, o Google já tem toda a base de conhecimento do mundo da busca. Ele está passando isso devagarzinho, ninguém está percebendo, mas o Gemini é poderosíssimo, eu também sou fã. Mas voltando para o Perplexity, quando ele foi lançado, ele juntou duas coisas. A busca em tempo real na internet e o modelo de linguagem que junta as duas coisas e te dá uma resposta curada, porque esse modelo de linguagem tem uma data de corte de treinamento. Né? Essa base de conhecimento é jogada nos algoritmos, na rede neural, usando a tecnologia Transformer, que é o T lá do GPT, né? E essa tecnologia foi inventada por cientistas do Google, e tem que ter uma data de corte. Então, eu não sei se você lembra, quando saiu o GPT lá no início, ele foi lançado em final de 22 e tinha sido treinado até agosto de 21. Então, tinha um ano e meio de gap ali. Se você perguntasse para ele, quem ganhou o jogo hoje, Remo Paysandu, ele não sabe, porque ele só sabe que até o último jogo, Remo Paysandu, é até agosto de um ano e meio atrás. Então, hoje, esses modelos têm que ligar a opção para procurar na internet, que ele busca na internet informações, ele aparece lá fonte, 20 fontes, 30 fontes, 40 fontes, lê todos aqueles artigos, compara com a base legada que ele tem e dá uma resposta. O Perplexity nasceu já com isso. Então ele junta o melhor do Google com o melhor do GPT. E tem um modelo próprio. Só que agora eles lançaram um browser próprio, que é o Perplexity Comet. Você baixa ele e ele é um navegador baseado todo em IA. Integrado com a IA já. Então você clica no botão, ele já resume uma página web que você está navegando, por exemplo. Isso a gente já vê no Google. Tu pesquisa qualquer coisa no Google, já vem uma telinha do Gemini. Só que o Perplexity fez isso e o Gemini copiou do Perplexity, porque o Google estava lá atrás há 7 meses e não fazia isso. O Perplexity já tem mais de um ano fazendo isso. Né? E ele lançou agora um modelo pago, tá? Que é de $200. Eu assinei e vou cancelar, porque eu não vou ficar pagando $200 por mês, mas eu assinei porque eu estou desenvolvendo, chegando na medicina agora, eu sou mestrando, estou desenvolvendo um produto dentro do meu mestrado, que é uma IA para ajudar estudantes a treinarem diagnóstico de saúde mental. Então, são modelos de IA simulando pacientes com transtornos mentais, que hoje, quando você vai, às vezes, treinar um médico, você contrata atores que simulam uma doença. E o médico entrevista aquele ator. Mas o ator não tem um background de uma doença dessa, né? E tem poucas coisas. O ator é treinado para responder por uma pessoa que dá o script para ele. Uhum. Um agente de IA, ele consulta a base de conhecimento de todas as doenças mentais, transtorno do humor, transtorno de ansiedade, e ele responde para você com aquelas características baseadas nesse agente. Então, o meu modelo, mais ou menos, é esse aqui. É como se eu entrasse no hospital psiquiátrico, pegasse todos os prontuários, treina isso aqui e responde quando alguém te perguntar. Aí você dá a personalidade. Você é um homem de 32 anos, separado e tal. Então, baseado nesse contexto, dessa personalidade, desse paciente simulado, você vai reportar um transtorno X ou Y para que aquele aluno tente, através de fazendo as boas perguntas do treinamento que ele recebeu, ele consiga dar as respostas. Mas eu usei o Perplexity Max para codar, para programar o aplicativo. Ele programou o aplicativo para mim. Né? Eu vou submeter a banca, estou no spoiler aqui, eu vou submeter a banca. Vai sair depois. Na sexta-feira agora, para a minha banca, para ver se eu vou em frente. Eles vão testar o aplicativo. Na verdade, assim, todos esperam que eu faça uma apresentação. Não, eu já vou levar o aplicativo pronto, eles vão testar lá esse aplicativo. Vai chegar para a banca e agora tu vai diagnosticar o cara aqui. Eu fiz uma coisa que é chamada Vibe Coding, é que você programa só conversando com ele, você nem digitar. Você conversa com... Lógico, também você pode estar digitando, mas eu cheguei com ele e falei, olha, eu sou mestrando, eu tive essa ideia de fazer esse projeto aqui, assim, tá aqui alguns documentos que eu já li, que eu já pesquisei, que eu já gerei, analisa tudo isso aqui e constrói para mim um simulador. Ele pegou e construiu um simulador, funcional. Aí eu fui lá, fiz uns testes, falei, olha, essa página aqui não está boa, eu quero gerar um relatório em PDF, quero que você bote, muda de cor e tal, esse relatório tem que ser completo, porque ele vai avaliar academicamente o aluno, se o aluno está fazendo boas perguntas ou não, baseado nos critérios diagnósticos do DSM, que é o Manual Estatístico de Diagnóstico da Academia Americana de Psiquiatria, que é referência mundial e tal. Fui ajustando e eu estou com esse modelo pronto, né? Pronto para submeter ao teste, passar pela análise, passar pelo Conselho de Ética em Pesquisa, todo o fluxo normal. Uhum. Mas eu tive meu insight, eu vibe codei, né? Se existir essa palavra aqui, eu programei conversando com uma IA, ela me entregou um modelo pronto.
E eu usando... Isso é só uma faceta do que a gente pode fazer com uma IA. Isso, então, chegando na saúde, finalmente, né, a gente falou o seguinte, IA suportando, nesse momento, estudantes de medicina, mas por que não suportando médicos, que não são psiquiatras, não formados, e a demanda por diagnóstico de saúde mental é gigantesca. Quem não pode ajudar a dar uma impressão diagnóstica, guardado todos os sigilos da informação, guardado toda a questão legal, ética, moral e jurídica disso, mas é inevitável isso aconteça. Então, a saúde, a IA já chegou dentro do consultório, trazido pelo paciente. Tá? O paciente chegou na frente e o médico está meio que... refém disso aí. Eu não ia falar essa palavra, mas é exatamente essa palavra, porque o que é que o médico faz? Ele fala assim, esquece isso aqui, que eu sou o que sabe tudo e eu vou tratar você. Mas esse papel, né, gerado por uma IA, esse documento que o paciente trouxe, foi gerado por uma IA que leu todos os artigos científicos produzidos pela humanidade dos últimos 50 anos, que viu mais raio-x, mais imagens de diagnósticos que o médico não viu, nem o radiologista que trabalha com ele viu a vida inteira. Como é que eu vou descartar essa informação com o médico? Então, eu entendo, e quando eu converso com médicos, quando eu dou palestra e treinamento, eu digo o seguinte, a IA ela tem que ser uma ferramenta de co-inteligência. Você não pode negar ela. Você tem o conhecimento como médico, a sua formação lhe deu esse conhecimento, você tem capacidade de crítica, de criticar o que a IA está dando resposta, mas você não pode negar que ela vai te dar informações que você nunca viu na vida. Entendeu? Isso vai ajudar você a construir. Então, traga a IA para o seu lado e diga assim para o paciente, olha, agora não são 2, são 3 que vão ajudar aqui a entender, a trabalhar no seu diagnóstico, entendeu? Isso me lembrou... Isso é uma das aplicações da IA dentro do consultório. Como um todo. E quando que sai para lá? Quando sai para a clínica, quando sai para a radiologia, quando sai para a pesquisa, quando sai... Era onde ia chegar. Isso me lembrou, recentemente eu tive um caso de uma pessoa próxima que teve que correr, foi às pressas para o hospital e tudo mais, estava sem respirar, cansada, aí fez um raio-x, aí mandou a foto. Eu prontamente fui para a IA. Pô, haja como médico, não sei o que, dei todo o prompt lá, e ele deu os supostos diagnósticos. Sim. Deu 2 ou 3. Dentro dos 2 ou 3, estava lá o que o médico falou. As hipóteses diagnósticas. Pois é onde tu falaste, assim, não tem como a gente negar. A gente não pode negar, né? Para você treinar um modelo de linguagem, e esse modelo de linguagem estão, como eu falei, estão se diferenciando, vai ter um LLM, né, que é um chat GPT, qualquer um desses da vida aí, ele vai ter um especializado somente, e ele foi treinado com todas as ressonâncias magnéticas de crânio que já foram produzidas pela humanidade e estão em algum arquivo digital de algum hospital. A capacidade que uma IA tem essa de reconhecer padrões, ela já é melhor que a do olho humano. Então, isso aí, você não tem como negar que uma IA que vai olhar e que, de fato, eu já conversei com vários radiologistas, inclusive no evento que eu fiz há um mês atrás, eu trouxe 2 radiologistas para falar sobre isso, entendeu? As empresas que fornecem as máquinas de ressonância e tomógrafo já estão 10 anos na nossa frente da IA generativa. Elas já fazem o pré-laudo, já ajudam o médico no pré-laudo. Falam, olha com cuidado essas imagens aqui, porque eu estou vendo uma coisa estranha. Então, o médico já vai com um olhar diferenciado, com mais cuidado para olhar aquilo lá. Porque no final do dia, a IA não pode ser presa, a IA não pode ser processada. É o médico que vai sofrer algum tipo de punição, de ter uma situação de passividade ali, de ser um polo passivo numa ação, porque ele assinou um laudo sem olhar. E, assim, e a gente está falando só da assistência, né? Agora, se a gente falar do lado empresarial, da área da saúde, vou te dar um exemplo. Às vezes eu converso com um cliente, cara, vem cá, tu tem um banco de dados aí? Tenho. Pô, pede para imprimir aí o relatório do último semestre dos pacientes que vieram e quantos gastaram. Bora analisar junto. Isso é um indicador que a gente não consegue ver. Sim. Né? Qual o ticket médio? O pessoal não se preocupa com isso. Pô, o cara entra aqui e gasta R$100 por mês. Se eu aumentar que aquele cliente gaste R$10 a mais, é 10% a mais no faturamento. Sim. Então, são pequenas coisas que, para mim, entra muito nesse conceito de inteligência de negócio, que, para mim, ainda as pessoas ainda não... sei lá, ou estão com medo, de perder emprego, sei lá. O que tu sente em relação a isso? Do meu lado médico, assim, o médico, ele é um profissional... Hoje está um pouquinho mais diferente, mas, na essência, o médico não é um profissional que é treinado porque não tem tempo na academia, e nem na formação dele, de ser treinado em finanças, de ser treinado em gestão e administração do negócio próprio dele. O médico é uma empresa por si só, né? Então, ele passa o tempo inteiro ou operando, ou atendendo, ou em consulta, ou em procedimento, e não tem tempo para gerir. Então, você está entrando num nicho, né,
que é para suportar, né, e já vem fazendo isso há alguns anos, para suportar o médico na tomada de decisão, na gestão do seu negócio. Então, quando você bota uma IA também ajudando ele a analisar os resultados e de uma maneira mais rápida entender que ele pode estar tendo oportunidade ali de aumento de receita, ou está tendo oportunidade ali, está perdendo dinheiro em algum local ali, porque não está ajustando algumas coisas, a IA é fantástica para isso. Né? Então, para analisar dados. Para analisar dados. Ela mastiga dados com uma facilidade e ela tem uma sede de dados gigantesca. Então, quanto mais informação você passa para ela e dá essa organizada com critério para que ela possa executar essa tarefa, os resultados são assustadores. E Denis, hoje, cara, tô olhando, não, tranquilo, tô olhando todo esse cenário, esse pano de fundo que a gente criou, esse contexto. Para onde tu achas que a saúde vai caminhar dentro desse cenário, cara? Tu achas que realmente a IA vai comandar ou vai ser uma caminhada em paralelo, de mão dadas? É um profissional que vai ter que se atualizar, as faculdades vão ter que se atualizar. Enfim, tu consegue ter um panorama geral pra gente? Olha, como eu falei para você, eu sou mestrando aqui de uma universidade privada, do CESUPA, sou professor da UNAMA, que é outra universidade privada. Né? Então, assim, a formação médica já tem um desafio hoje de como você vai medir a formação, o conhecimento daquele aluno, se ele está se debruçando muito na IA. Eu não estou falando só da medicina, estou falando em todas as áreas. Né? Na medicina principalmente, porque você está lidando com vida humana. Então, o erro ali é diferente de você perder um negócio, de você, né, ter um problema estrutural numa obra, lógico, assim como um engenheiro. Mas a IA tem que ser usada na formação e saiu agora uma resolução. Resolução não, saiu um documento assinado pela Unifesp, eu acho, pela UESP, lá em São Paulo, 3 ou 4 universidades grandes públicas em São Paulo assinaram um documento, saiu ontem ou anteontem, botando as regras do uso da IA dentro da academia. Esse é um ponto, na formação. O outro ponto é na utilização no dia a dia. Né? Então, saiu a resolução nova do CFM, foi publicada agora no dia... Não tem 10 dias que saiu. Né? Inclusive, eu vou fazer um evento no final do mês sobre isso, para médicos, sobre essa situação, analisando a resolução e do que pode e o que não pode dentro e reforçando, o médico é soberano, o médico é responsável pelo que ele faz, pelo que ele assina e pelo que ele prescreve para o paciente. O ato é humano. O ato é humano e o médico é responsável por isso. Ele pode usar a IA? Pode, mas ele tem que usar com cuidado e com repertório, né? Como a gente falou aqui no início da nossa conversa, para isso. Aí você traz a IA para o lado da gestão. Né? Por exemplo, automação de atendimento. Eu estava conversando com o dono de hospital aqui que atende SUS. Está dizendo, Denis, eu estou substituindo aqui 9 posições de atendimento por um robô de IA integrado numa automação do N8N, falando com meus pacientes pelo WhatsApp, constando a minha base de dados que eu tenho aqui de marcação de consulta de agenda, usando o GPT como uma ferramenta de IA que está orquestrando tudo isso lá. Então, está otimizando o custo, ganhando velocidade, que o paciente não fica ouvindo musiquinha, não fica esperando muito tempo a ser atendido, já interage direto por uma ferramenta de conversa como o WhatsApp, o Telegram, alguma coisa assim, já marca a consulta dele. Aquele atendente está com um emprego ameaçado, pode ser, mas aquele atendente aprender a usar IA e ter um domínio, ele pode ir para outra área dentro do negócio dele. Né? Não é saúde, mas eu vou te dar um exemplo aqui. Vindo para cá, no carro, eu estava lendo uma notícia que saiu hoje, que a Anthropic, que é a dona do Claude, que tem um valuation de 30 bilhões de dólares, né? Ela tornou público essa informação e foram confirmar aí a fato. Sabe quantas pessoas ela tem na área de social media que cuida toda a estratégia digital da Anthropic? Uma. Só uma. Uma pessoa com uma bateria de agentes, onde ele programou lá análise de desempenho dos posts, o criativo, criando as imagens, o CEO, né, o que é o Search Engine Optimization, como é que ele otimiza o resultado daquela campanha que ele fez. Ele está conectado no Meta Ads, está conectado no Google Ads, analisa a métrica em tempo real lá. Uma pessoa tá cuidando da rede social de uma empresa que vale 30 bilhões de dólares. Olha que coisa incrível a gente está vivendo hoje, né? E aí você traz isso para a saúde. Então a gente falou aqui, por exemplo, de pesquisa. Né? Eu falei aqui, o prêmio Nobel de Química, 2 anos atrás, hoje ele é o CEO do Google DeepMind. Ele inventou uma plataforma que é o AlphaFold, que aprende como é que as moléculas funcionam, como é que as proteínas foram formadas. A solução de saúde, cura de câncer, de medicamentos vai galopar.
Eu vi uma frase que eu achei assim curiosa e também de muita esperança, né? A pessoa fala, se você sobreviver aos próximos 5 anos, você vai viver mais 30. Entendeu? Porque esse avanço galopante em cura de doenças, em medicamento, vai melhorar a qualidade de vida e vai te trazer mais... Então, a gente está falando da academia da formação médica com muito cuidado, do uso na assistência com muito cuidado, né? Porque o ato médico é de responsabilidade do médico, né? Em inglês tem uma frase que é human in the loop, né? O humano tem que estar no loop e ainda não pode tirar nunca da IA. Né? Na assistência, na gestão, na administração, incrivelmente poderoso, uma ferramenta para analisar resultados, analisar desempenho, analisar... criar hipóteses, cenários. Criar hipóteses, não. E o hospital tem uma questão muito delicada que é o fluxo de giro de medicamento em farmácia, né, de material usado em cirurgia, não sei o quê. Uma IA pode analisar lá e identificar gaps ali, oportunidade de otimização de processos que um humano, ou 10 ou 20 gestores de processos não conseguem identificar. Cara, isso me lembrou uma frase que eu vi, não lembro agora quem falou, mas foi alguém que gravou comigo, não lembro agora. Falou assim, Ricardo, o que vai acabar são as profissões, não os profissionais. As atividades, principalmente repetitivas, né, atividades que são baseadas em processos repetitivos, isso de fato vai Isso me lembrou quando eu comecei na advocacia. Quando eu comecei, eu peguei o finalzinho disso. Existia um serviço, porque para a pessoa entender o contexto, né? Tudo é contexto. Tem as decisões que são publicadas pelo tribunal e isso ia para um diário oficial. Sim. Naquela época, quando eu comecei, existia uma pessoa, um serviço que pegava o diário oficial e ia todo o diário oficial e buscava ter determinados nomes. O advogado, Ricardo, aí destacava e mandava para o escritório. Aí depois disso já vieram em PDF, e no PDF tu consegue ir lá com Ctrl+E fazer uma busca pelo nome. Pelo documento. Aí agora já tem sistemas que automaticamente leem as decisões e já mandam para ti. Então essa função aqui de ler o diário oficial que existia, eu quando fiz faculdade de medicina, fui fazer minha residência em São Paulo, eu queria ler um artigo científico, eu ia numa biblioteca chamada Bireme, lá na Vila Mariana, entrava numa fila, eu pedia assim, olha, aí tinha um catálogo de artigos científicos, olha, eu quero esse artigo, aí eu pagava uma taxa, esperava 2 semanas para voltar lá para pegar uma cópia daquele artigo científico. É por isso que as coisas eram mais lentas antigamente, né? As coisas eram mais lentas. Hoje você tem uma IA que já leu todos os artigos científicos produzidos pela humanidade. Fica mais rápido, não tem como. Fica mais rápido. Então aí vai do humano, né? No meio do caminho, com repertório, com critério, com cuidado, com estudo, com leitura, com ética, né? Para entender que aquilo lá pode ajudar muito ele. Né? Eu dizia, Ricardo, até 2 anos atrás, 3 anos, quando saiu o GPT, se eu tivesse um filho pequeno, na faixa de 5, 6 anos, eu ia botar numa escola de programação, para aprender a programar, para entender como é que funciona a interação entre o homem e a máquina. E isso ia ser bom para qualquer área que ele fosse trabalhar, porque ele ia ter a capacidade de escrever programa de computador. Hoje, eu diria para a mesma frase, eu diria de outra forma. Eu diria assim, olha, se você tem um filho de 4, 5, 6 anos, bote ele para ler livros, porque ele vai precisar ter repertório para conversar com uma máquina, porque aprender a programar não precisa mais. Você programa conversando com ela, que é chamado de processamento de linguagem natural. A máquina já entende a nossa linguagem humana. Então, para que eu vou codificar? O código vai continuar existindo, porque a interface ainda é binária, ainda é linguagem, mas você escrever código vai ter muita necessidade. Só que tem outro ponto interessante, que é quem programa bem sabe reconhecer um bom código e usar no seu programa. Então, os programadores estão sendo muito mais alavancados pela IA, ajudando eles a programarem, porque hoje, se o cara é um bom programador, conhece da lógica, né, ele não precisa mais perder tempo, horas e horas digitando, ele já diz o que ele quer, o código vem pronto, ele vai juntar dentro do aplicativo, do sistema, e vai linkar e construir a solução. Aí ganha muito mais tempo de produtividade. Cara, isso é para toda profissional, trazendo para o advogado. Claro. Pô, Ricardo, a IA não vai fazer petição? Faz petição, pô, por que não? Porque quem vai depois revisar és tu. Mas o ato de fazer a pesquisa, de criar uma tese, de criar cenários e tudo mais, pô, bota na IA, cara. Claro. Não tem porquê. Olha só, nós temos um problema muito sério, né? E a gente está vivendo isso muito hoje no Brasil, que é a questão da violência doméstica, né? Eu estava conversando com uma empresa que desenvolveu uma solução para o Ministério Público de outro estado aqui, que os promotores, eles recebem cada promotor que cuida dessa área recebe cerca de 300 pedidos de abertura de processo relacionados à violência doméstica. O cara não tem tempo de ler tudo, de olhar. Então, assim, se ele tem o caso, se ele tem a parte, se ele tem a situação que ocorreu, ele pode
jogar no IA, estão fazendo isso de fato, e ele criar lá a petição inicial para começar a startar o processo pelo lado do Ministério Público. O promotor não precisa ficar digitando mais ali. E tem a situação está ok, a parte é essa aqui, aconteceu isso, já tem a jurisprudência pronta para esse tipo de caso, os casos acabam se repetindo na maioria das vezes, né? Então fica mais fácil, ganha produtividade, ganha velocidade. Eu concordo. Porém, a gente está na reta final já. Pô, 50 minutos. Pena. Passou rápido, Muito passou rápido. Só para ver se eu entendi. A inteligência de negócio usando a IA, ela necessariamente precisa de um background, né, de informação. Essa informação já está dentro do próprio negócio do cara, no seu prontuário, no seu sistema de... Então, a pessoa entendendo que ela pode usar todas essas informações que ela produziu ao longo do tempo, dos meses, dos anos, e, pô, vamos, entre aspas, botar para o jogo aqui, né, com a IA, vamos conversar e ver o que tu vê de informação. É mais ou menos daí que nasce a inteligência de dentro do negócio. Isso, e a grande vantagem, Ricardo, é o seguinte, a IA, ela não só trabalha com dado estruturado. Então, antigamente, né, e essas empresas de ERP, tipo SAP, ou assim, TOTUS aqui no Brasil, né, que já foi comprada por uma multinacional também, essas empresas hoje, elas estão hoje olhando com cuidado a ameaça ao negócio delas, porque um agente de IA bem construído e um pool de agentes bem construídos, né, eles não precisam mais... Hoje, por exemplo, se você vê uma empresa de grande porte, onde você tem uma área lá, uma tesouraria, tem uma área lá que é o gateway, que recebe a nota fiscal, que tem que dar entrada e imputar no sistema. Se você pegar a nota fiscal, uma IA lê aquele documento já, ela já imputa. Então, o preenchimento físico em campo de documentação não precisa mais ser feito. Né? Não é nem escanear, colocar, não, você joga, o cara te manda nota fiscal em PDF, o cara te manda nota fiscal pelo WhatsApp. Então, a capacidade que uma IA tem hoje para a inteligência de negócio é que você pode trabalhar com dados desestruturados e dados estruturados ao mesmo tempo. Então, hoje, por exemplo, tem o famoso OpenClaw, que está aí na mídia e tudo. Eu estou configurando para ser sábado, 7 horas, de meio-dia, 7 da noite, configurando um agente OpenClaw para testar. Você diz assim, olha, eu quero que você faça tal coisa, você dá um comando, você cria um prompt para uma personalidade lá, para um agente que você cria dentro dele. Eu quero que você vá buscar no meu Gmail, eu quero que você vá buscar no meu Google Drive, eu quero que você vá buscar numa pasta aqui onde eu tenho todos os meus recibos, que eu tiro foto e mando para cá no Google Drive, e pega isso aqui e faz um consolidado das minhas finanças. Então ele vai buscar dado estruturado e junta e traz uma análise pronta. Então essa que é a beleza de um IA em negócio e trazendo essa inteligência para o negócio. Porra, legal, Den, legal. Reta final, eu quero só, antes de me despedir, quero só deixar os recados aqui do podcast. Cara, sigam a gente no Instagram, no Spotify, no YouTube. Compartilhem esse episódio, compartilhem, na verdade, é um não vou dizer produto, né, mas é uma ideia nossa que, pô, as pessoas vêm gratuitamente para cá, se dispõem a falar um pouco do que conhece, do que sabe, para a gente evoluir o nosso mercado, porque se todo mundo cresce, o mercado cresce de forma bem tranquila. E as oportunidades aparecem para todos. Né? É assim que eu penso, é assim que geralmente as pessoas que vêm aqui pensam. Sigam a gente, né, Portugal? Episódio todo dia 1º, 10 e 20, são 3 episódios no mês. E, Denis, como é que as pessoas te acham? O que tu pode oferecer para a gente? Eu sei que tem aqui a Escola de Negócios, né? Já surgiu. Enfim, fala um pouco aí de como a gente pode trabalhar contigo. Obrigado, queria agradecer pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. Né? E como o tempo voa, né? Boa mesmo. E quando o evangelista fala muito, o tempo voa mais rápido ainda. Mas você me acha nas redes sociais. Você me acha no Instagram, @DenisPB, né? De Paz Barreto, né? P de pato, B de bola. Denis normal, DENS, PB. E também no @ da Win Business School, né? win.business.school. Então é muito simples de achar. Win de vencer. Win de vencer. Na realidade, é um acrônimo para We Inspire Next. Nós inspiramos o futuro. Pô, legal. Aí a gente fez o nome Win, né? Então, We Inspire Next, Win Business School. Pô, legal. Já funciona o Win? Já dá para bater um papo lá? Já ver se... Já, na realidade, assim, é uma escola de negócios onde a gente lançou oficialmente ela no início de fevereiro. Fizemos um evento de 3 dias, foi maravilhoso. Botamos quase 500 pessoas nos 3 dias, lá no nosso auditório. E agora a gente está lançando jornadas de conhecimento. Né? Então, a gente está lançando uma jornada para a área de saúde, uma jornada para a área do direito, uma jornada para a área de gestão, que vai incluir finanças e contabilidade, onde a gente vai apresentar uma imersão para esses profissionais. E eu acho que a gente tem um fit muito grande com a gente conversou, porque você atua principalmente nessas áreas todas. Né? Quase todas. Então os seus clientes podem ser nossos alunos, nossos clientes,
E acompanhe nossas redes sociais, porque agora, a partir agora de março até junho, e lógico, virando também para outro semestre, a gente vai apresentar toda a nossa jornada. A gente vai sair com uma trilha agora discutindo um ponto importante, que a gente falou agora, que é a questão da resolução do Conselho Federal de Medicina, onde eu vou fazer um encontro gratuito, né, para médicos, de 2 horas agora no final do mês, para fazer uma imersão no entendimento dessa nova resolução, do que pode, do que não pode, o que deve ser feito em relação da IA na saúde. Porra, legal. Denis, então, quer falar mais alguma coisa? Tá tranquilo? Não, obrigado. Eu queria agradecer pelo café, delicioso. O café é muito bom. E daqui a pouco eu vou comer o brownie, com certeza. Aqui. Pô, legal. Denis, então, obrigado de novo. Deixa eu esquecer alguma coisa, Poti? Nada, Gerson? Não, tranquilo. Então, sigam a gente, compartilhem e abraço.